Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, reforçando as palavras do Tomás, da Tereza e da Laura. E principalmente também aqui a Ana, nossa convidada super especial, que veio de São Paulo até aqui, só para trocar uma ideia com a gente. Pessoal, o assunto aqui ele é mais sério, né, do que a gente falar um pouco de marketing. Ele dá bastante trabalho, tanto quanto falar de marketing, mas é muito importante a gente falar disso, né? Essa é uma nova legislação que foi sancionada no final do ano passado, sem vetos, e ela entra em vigor agora no final de junho. É uma lei federal e ela institui o protocolo Não é Não. Então, é uma legislação que visa a segurança das mulheres, evitar constrangimento e violência contra as mulheres. E aí a Ana, eu vou pedir para ela se apresentar aqui rapidinho e a gente vai trocar uma ideia. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para ela, algumas provocações que eu já venho fazendo para ela. E como que a gente consegue ajudar o setor de produção de eventos a se adequar a esse protocolo e evitar multas, penalidades, mas também a proteger as mulheres dos eventos. Então, Ana, por favor, se apresente, fique à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Feliz de estar aqui em Salvador. Morei 2 anos aqui, reencontrei alguns colegas. Eu coordenei o programa Natura Musical aqui de 2012 a 2014. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu, em 2017, fundei uma iniciativa que começou a trabalhar o conceito do que vem a ser o Protocolo de Barcelona. Era uma ideia realmente de olhar qual era o lastro legal que existia e criar mecanismos de como preparar uma governança, protocolos, para que todo mundo ali, num evento, num bar, em movimentos onde tem muitas pessoas, soubesse como ser um agente de prevenção e intervenção segura, né? Para aquelas pessoas, não só mulheres, mas minorias também. Qual era a ideia? Era a ideia que hoje virou lei, em São Paulo, município, que esses estabelecimentos tivessem um selo que mostrasse, olha, aqui todo mundo aqui é preparado para intervir, acolher e encaminhar, e de quebra a gente consegue dar reputação para os eventos e também ter uma experiência, por que não? Não é só sobre lei e punição, mas também dar uma experiência para aquela mulher. Essa iniciativa evoluiu, se chama Livre de Assédio. Tenho muito orgulho de estar ajudando o Ministério Público de São Paulo, o município, ser parceira da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo também, e o Legislativo a ajudar a regulamentar a lei, que em São Paulo já está valendo a multa. Quero até perguntar, quem está seguindo isso, já está sabendo que em São Paulo está valendo multa? Queria só que levantasse a mão para a gente entender como é que está o conhecimento, porque agora a lei federal, que foi sancionada em dezembro, entra em vigor e começa a valer multa em junho. Não tem problema. Aqui, levanta a mão quem ouviu falar, está acompanhando. Aqui na Bahia foi agora em dezembro, está em processo de regulamentação, vai entrar junto com o governo federal. Bom, em resumo, já antecipei um pouco do que é a conversa, mas, basicamente, a gente já trabalhou com eventos como Tomorrowland, Lollapalooza, Primavera Sound, mas a gente já fazia isso muito antes de ter lei. Então, o que a gente vai trazer aqui não é para falar de lei, porque eu não sou advogada, já falei para ele. Eu vim aqui para entender, falar que eu entendo a dor de vocês. Eu já estou, desde 2017, nos bastidores, trabalho com Carvalheira, que é um carnaval que é cliente da Simpla também. Então, a gente está aqui para tirar dúvidas e falar de como é que a gente faz essa lei funcionar e agregar valor para o evento e para a marca. Como criar uma comunidade saudável também ao redor das marcas de vocês. É isso. Muito bom. Obrigado, Ana. E essa legislação, visando essa proteção à mulher, que entra em vigor agora, como que, em termos práticos do que você vem acompanhando, inclusive trabalhou em prol da lei, ela se aplica para a produção de eventos, né? Então, que a partir de final de junho e julho, todo mundo tem que se adequar a isso? Bom, primeira coisa que eu vou tomar como base, né, e a gente conversou até um pouquinho no backstage, é Brasil, gente. Então, cada cidade, cada estado está com suas diretrizes. Então, acho que a primeira coisa é a gente também ter um olhar para a lei federal e para a lei local. Só para vocês entenderem o balaio de gato, Recife já está valendo multa, diz que a academia de ginástica tem que ter o protocolo. São Paulo já diz que não tem. O governo do estado de São Paulo obriga um curso específico. A lei federal diz ter pessoas preparadas para aplicar o protocolo, e se não aplicar o protocolo, uma mulher for negligenciada, vai ter multa. Bom, em resumo, o que é que eu acho que é muito importante, tomando como base a lei federal, que eu acredito que vai se equiparar muito ao que vai vir na Bahia, porque elas estão sendo regulamentadas de forma concomitante. É bem importante a gente entender que, e aqui eu entendo a dor de vocês, é praticamente impossível a gente ter
todo mundo treinado com o mesmo comando num evento de grandes proporções, não é mesmo? Estou vendo aqui as pessoas balançando a cabeça. Leva um tempo até você ter massa crítica de um evento que se repete no mesmo formato, com os mesmos fornecedores, até aquilo estar ancorado. Então, o que eu acho que impacta aí? Primeiro é ter o olhar que a lei vai vir. Você não tem como lidar com isso, não tem como evitar. Tem que se preparar. Tem que preparar pessoas que saibam como receber essa mulher, como encaminhar e como aplicar o protocolo. Só que indo para um lugar muito pragmático, o que é que eu tenho percebido, tá? As pessoas estão lembrando dessa lei no último minuto. E aí vai para um plug and play, uma confusão, para a gente entender onde vai o ponto de acolhimento, que precisa ter privacidade, que eu preciso tirar essa mulher de uma forma sigilosa. E aí é uma confusão. Então, o que eu entendo agora é que vai ter que ter um lugar de inteligência no planejamento que olha para essa lei, para que ela seja aplicável, para que não tenha multa, e também um olhar de como é que a gente cria governança. Quem são os pontos focais dentro do teu evento, que acontecendo uma situação, podemos procurar, porque aquela pessoa ali está completamente preparada, né, para poder aplicar o protocolo. De uma forma geral, é isso. Passa por planejamento, por inteligência e por ter pessoas que saibam aplicar o protocolo. Ótimo. Acho que você deu alguns spoilers aí do que é o protocolo em si, né? Acho que vale contar para o pessoal aqui. Aconteceu uma situação. O que é, em termos gerais, obviamente não precisa entrar em minudências aqui, mas qual que é o protocolo que as pessoas têm que estar preparadas para atender num evento? Tá bom. Vou usar de novo a lei federal, tá, gente? Porque só para vocês entenderem o balaio de gato que a gente se meteu, São Paulo usa a lei que é do respeito à dignidade sexual. Cidade, município. Quando você vai para Recife, é importunação sexual. Estado, é importunação sexual. Mas o que eu acho bom do federal, porque o federal fala que é o respeito à mulher. Então, por exemplo, claro, estupro nem se fala. A importunação sexual, que é por conceito, aquele ato de lascívia sem a permissão da outra pessoa, beijo forçado, a mão boba, também abarca. Mas a lei federal é bem interessante, que ela fala o seguinte: um homem ou uma mulher, uma pessoa, vamos usar um termo, né? Não vamos ser aqui binário, que insiste numa interação com outra pessoa, depois que essa pessoa diz, não quero, ela já está enquadrada na lei federal. E se essa mulher chega para um segurança e diz, sofri assédio, a palavra dela é soberana. Ela já vai ser acolhida, é sobre, primeiro, a vítima, né? Levar ela para um lugar onde ela esteja segura, longe daquele agressor, e aí você conduz o processo, que é, o que é que você quer agora? Como eu te garanto segurança? Você quer ficar aqui? Você quer chamar uma amiga? Você quer chamar a polícia? Você não pode ser impedimento desse crime ser registrado, nunca. Inclusive, é um protocolo para racismo, para LGBTfobia. E aí, a autonomia da mulher em decidir é soberana. Fica facultativo tirar o assediador, né? E aí é bem interessante isso, porque eu sei que tem evento que o segurança já fazia isso. E aí você abrir uma camada que poderia deixar você advogado, até uma questão de tipo, olha, vou processar. Eu não estava assediando aquela mulher, prove que eu estava assediando. Agora a lei federal diz, o testemunho da mulher tem que ser acolhido e tomado como verdade. É a segurança dele em primeiro lugar, fornecer a ela meios de sair daquele lugar com segurança, e se ela quiser permanecer, for da vontade dela, fica facultativo tirar o agressor. Se quiser chamar a polícia, seu papel é colaborar com a polícia. Colaborar também no sentido de, se você tiver imagem, você guardar por pelo menos 30 dias, porque pode ser que essa mulher não queira prestar queixa agora, mas já que é 48 horas ela queira, se vier a polícia, você tem a obrigação de colaborar. Isso de formas muito gerais, obviamente, quando você vai para os treinamentos, a gente coloca uma lupa, mas essas são as diretrizes, né? Em comum, inclusive, com outros protocolos. E uma das grandes críticas à lei também é que fala em se houver câmeras, né? Se houver câmeras. Mas, de uma forma geral, qual é o entendimento? Eu converso muito com o Ministério Público. Por exemplo, você está ali, filmou, guarda aquela imagem. Teu segurança filmou, guarda. Não guarda para passar no WhatsApp, não, tá, gente? Que o sigilo sobre a vítima é mandatório. Mas para ajudar com a polícia, olha, ele estava aqui vestido com tal roupa, eu escutei que o nome dele era José, ele estava com os amigos assim. É o evento se colocar naquele lugar de prontidão de ajudar a polícia e resguardar a vítima. E tomar o testemunho dela como verdade absoluta. Quem vai investigar se é mentira, gente, é a polícia. Ponto. Exato. É um outro ponto que todo mundo questiona, poxa, mas e se ela estiver mentindo, né? E aí a gente tem, obviamente, outras legislações que abarcam isso, tem a investigação que vai conduzir isso e vai trazer, então, respostas. E a pessoa que
agiu de má fé e fez alguma denúncia de má fé, ela responde por isso também. Então, existe a segurança para todos ali na cadeia envolvidos. Agora, falando localmente, vamos olhar para Salvador, né? Você comentou no começo que tem uma legislação daqui e a gente tem agora a federal. Quais são as diferenças ou as similaridades entre uma e outra, né? Existe alguma especificidade daqui de Salvador? Salvador ainda está em regulamentação. É como eu te falo, eu acredito que a saída dessa lei, porque São Paulo, gente, foi sancionado em março do ano passado e agora que a gente vai começar a aplicar. E engraçado que a gente começou, as legisladoras me ligaram, tem um gap aqui, né? Eu fiz, gente, porque lei boa é aquela lei que é aplicável, né? Que todo mundo entende. Se vai para um lugar complexo, ela não pega. Mas faz parte do processo de aprendizado. O da Bahia ela é muito parecida com o protocolo federal. E eu acredito que vai fazer muito sentido seguir junto. Porque o ideal é que se converse junto, que as jurisprudências venham junto. Então, o que é que eu acredito? Tem ainda um prazo para regulamentação. Sugiro que fiquem atentos, né? Como eu te falei, pode ser que surja alguma coisa do espírito da lei aí que puxe, por exemplo, como aconteceu no Recife, a questão da academia, que estava vinculada ao caso, não sei se vocês acompanharam, do Tiago Brenan, que é um pernambucano, que agrediu uma mulher na academia. Então, o clamor do que aconteceu ali localmente por ele ser pernambucano fez a lei abarcar a academia. E vamos lá, tem assédio em academia. Né? E tem uma coisa também que traz o federal, que pode ser que aqui na Bahia dê uma vírgula aí. O federal tem uma falha que ele fala o seguinte: ambiente onde se vende bebida alcoólica. E se excluem festas religiosas. Se excluem as festas das universidades católicas, presbiterianas. Então, pode ser que até num processo de regulamentação, e que foi muito criticado, a Bahia saia com uma novidade. Então, é importante, sim, a gente olhar para a legislação local. E uma coisa muito comum, a gente vê que legislações específicas surgem, estados e municípios buscam esses locais. Então, por exemplo, São Paulo está há mais tempo trabalhando isso, e existe uma grande chance, inclusive, de outros municípios e estados procurarem São Paulo e se espelhar lá, né? Ou fazer até melhor, né? Olhar, então, o que está dando certo, o que não está dando certo. E eu posso dizer uma coisa, que como mulher, e estamos no mês das mulheres, que bacana que a Simpla está abrindo essa conversa para falar sobre isso. Porque é sobre nós também, né? Nossa segurança. Para nós que trabalhamos, que também vale lembrar que a lei se aplica à mulher que trabalha também. Ela também tem que ter acolhimento. Mas o Ministério Público de São Paulo, pela Vara de Gênero, liderada pela promotora Fabíola Sucasas, criou um movimento chamado Pacto pelo Fomento da Lei Não Se Cale. Ela chamou, o Ministério Público chamou todos os patrocinadores, Heineken, Ambev, Pernod, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, e pediu que existisse aí um fomento, uma ajuda aos produtores para que o protocolo existisse, né, lá em São Paulo. Então, já está tendo muita conversa com a iniciativa privada. A Heineken já disse, olha, a gente já mapeou os gaps. Ambev também. Então, é uma coisa que está começando por São Paulo, que vai escalar, porque essas marcas elas cobrem o território nacional. E ela, a promotora, já puxou o Maranhão. Maranhão já é signatário do pacto. Então, a tendência é que o Ministério Público comece a construir junto essa jurisprudência e esses movimentos também com os ministérios públicos locais. Então, é um movimento muito bonito. Pode gerar um pouquinho de apreensão, gente, mas como mulher a gente tem que agradecer, porque também está se dando a oportunidade de existirem boas conversas para essa lei pegar e de uma forma sustentável para todos. Claro, claro, com certeza. E pensando, então, você acabou de trazer exemplos, por exemplo, de cervejarias que estão trabalhando junto com isso, né? Como que essa lei agora, e a gente olhando para a produção de eventos, e para a mulher também, como que afeta, por exemplo, as relações de trabalho, né? Como que a gente olha para... Você acha que você fez na sua abertura de fala, que você trouxe um pouco, né? Como que a gente treina todo mundo, como a gente garante. Mas olhando mais para frente, né? Para a produção em si, como que a gente vê a relação do trabalho do produtor de eventos com quem ele contrata, com seus funcionários, com os terceirizados, visando o atendimento à legislação e a proteção à mulher, né? Que no fim das contas é o mais importante. Eu acho bem interessante isso, porque é o seguinte, a gente sabe que entre o produtor tem várias outras camadas de contratantes. E a gente também tem que falar de reputação. E tem que falar de Ministério Público do Trabalho. A gente sabe que se acontece um assédio ali, que o responsável foi a camada entre você, né, e a vítima, aquela camada que está ali gerindo, você vai ter que responder. Até que você explique, consiga, né, isolar ali a culpa naquela pessoa, vai levar um tempo. Então, a gente fala sobre governança. E governança significa, por exemplo, você ter contratos muito claros, que se o protocolo não for aplicado, você vai ter aí uma multa no teu subcontratado.
como também você ter aí canais de denúncia. A gente tem uma ferramenta dentro da nossa iniciativa, que é um canal, que é um saque, que fica com meu pessoal, que respeita a LGPD, que pode vir uma denúncia, e que se essa colaboradora foi negligenciada, colaborador também, porque tem outras formas de abuso, discriminação, racismo, a gente notifica a produtora, para que essa produtora tome uma atitude e diga, olha, você tem X horas para pagar isso, você tem que aplicar o protocolo, porque estava ali em contrato. Então, é governança, gente, é mecanismo de governança, para você que é um produtor responsável não ser pego, de repente, numa situação porque alguém resolveu ser negligente com o protocolo ou com as outras leis também. Oi, a gente sabe que hoje as coisas vêm mudando, mas culturalmente ainda é muito difícil, né? As coisas são complicadas. E aí a gente vê, por exemplo, numa balada, né? Pensando na lei federal aqui, em ambientes fechados, com venda de bebida alcoólica, pode acontecer um constrangimento, porque as pessoas ainda acham que, quando você fala de violência à mulher, tem que ser um estupro, tem que ser um soco na cara, né? E o constrangimento ele está abarcado pela legislação. E o segurança muitas vezes falando, não posso fazer nada, né? Como que isso fica agora com a nova lei, né? Pensando sempre, acho que falando da federal aqui, como que isso repercute para o proprietário, por exemplo, da casa noturna, para o produtor do evento local? Nossa, São Paulo a multa vai até R$600 mil, gente. Uma situação dessa que uma mulher pede ajuda, né, e que pode ser nesse âmbito do que a lei federal traz. Olha, eu estou aqui tomando meu drink e esse cara está insistindo. Não posso fazer nada porque ele não bateu ainda em você. Vamos colocar assim. Só o fato dela, de novo, ter sido negligenciada, ela pode recorrer. E tem uma coisa muito interessante na lei de São Paulo, tá? Que eu não vou mentir, que a gente está lutando para ir para a lei federal. Que não seja só na esfera penal. Que não precisa essa mulher ir para a delegacia registrar uma queixa. Vá para a esfera civil. Porque aí você tem um processo e você penaliza quem me negligenciou. Então, é importante ficar atento, sim. A multa em São Paulo é muito popuda. É de 50 a 600 mil. É muito dinheiro isso, gente. Inclusive, vai também para restaurante, tá? Se você tem um restaurante que você faz samba, que você tem ali evento, serve drink, também está englobado. Então, é importante entender que ter governança, ter um lugar também onde, por exemplo, esse elo que falhou, que é o segurança, que essa mulher possa pedir ajuda e notificar, olha, pedir ajuda, e aí você tem uma capacidade de resposta, de isolar naquela situação daquele elo que falhou, também é muito importante. Por isso que a lei fala também da obrigação de ter cartazes, né? O cartaz, que é do Estado, fala, chame a polícia. E aí você também pode ter uma camada que é tipo, chame alguém da minha equipe. Está aqui o QR Code, notifique esse canal, vá até o lugar e avise se alguém não te tratou de acordo com o protocolo. Então, são mecanismos inteligentes que você consegue ir aí administrando, né, tantas camadas que você tem quando você faz um evento. Exato. Acho que na era das redes sociais, inclusive, além da multa, pode ser o fim do seu... Gente, o pessoal vai primeiro para o Twitter, né, antes de ir para o saque do evento. Não é verdade? A Tati está rindo aqui. Exato. Acho que mais do que a multa, é também como que as pessoas passam a ver e enxergar a sua casa noturna, sua casa fixa, passa a enxergar o evento que ela frequentou, porque isso toma proporções ali, e às vezes era só você, de fato, ter dado o acolhimento, né? É o acolhimento. E eu acho que tem uma coisa que é muito interessante. Eu percebo alguns eventos com vergonha de colocar esse canal. Eu faço, gente, a melhor coisa que você pode ter é avisar. Pede ajuda, né? Avisa no Instagram, você não está sozinho, tem um canal, está aqui o QR Code, né? Chame em tal canal, coloca sem economia nos telões, porque é uma forma de você ter esse diálogo direto com tua cliente, enquanto cliente, né? Com o teu público, né? Você se coloca ali, eu estou de prontidão. Então, eu acho que quando eu vejo um evento que foi até a página 2, mas não comunicou direito essa governança, dá muita pena, porque você ainda continua com o risco de uma crise. Como você falou, vai para o Twitter, mas não chega para você a tempo de você fazer o acolhimento. Ótimo. E você tem falado bastante de governança, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que você quer dizer quando você fala com governança. E aí depois eu conecto a outra pergunta, que senão a gente vai se perder nela. Governança é sobre processo, é olhar o lastro legal e isso se aplicar ao processo decisório. Então, processo acontecer uma situação, o que é que diz a lei, como é que aqui a gente tem agentes que tomam decisão baseado nessa lei. E também comunicação e transparência. A gente está na época do novo poder, né? Transparência tem que ser radical. Então, realmente, você, às vezes, tem que dizer, olha, eu errei, estou aqui contornando, e a decisão é essa. Com base na legislação, a gente vai fazer essa reparação ali. Às vezes, é muito melhor do que simplesmente ignorar
aquilo que aconteceu e esperar estourar na rede social ou num processo ou numa notificação do Ministério Público. Mas o que a gente quer falar é, olha o planejamento, olha o que tem de lei, olha seus gaps, cria processo, cria canal de comunicação e processos decisórios integrados à lei que sejam rápidos, para você mitigar a crise. Ótimo. Acho que está muito ligado à palavra da moda, mas que é muito importante, que é o ESG, né? o ESG. E falando em ESG, então, só para a gente conectar com muito do que você trouxe aqui, como que você enxerga ESG em eventos? Né? Eu sinto, e eu vejo muitos eventos que estão na Simpla, de grandes clientes nossos, que estão olhando para isso com muito afinco. Você acha que é uma realidade? E se sim, se é algo que veio para ficar, é passageiro, é da moda? ESG dialoga com capital, dialoga com patrocínio, não vai embora nem tão cedo. A palavra da moda, a gente fala de patrocinador. O patrocinador está com capital aberto, gente. Reporta resultado. E, como eu falei, trabalho com as grandes marcas de bebida. Estão preocupadas, sim. Porque é reputação, é um escândalo que estoura e o valor da ação cai. Então, veio para ficar. Mas a gente sabe que o mato é muito alto. A gente sabe que o evento tem que ter muita imagem. Super concordo com o Tomás aqui. Mas não adianta dizer, olha, é um evento para mulher. E aí, quando olha uma situação dessa... Cadê o protocolo? Aqui, presenças negras, somos da diversidade, tem um caso de racismo. E aí? Porque você não tem controle sobre quem entra no seu evento. Você tem controle sobre a governança e como você lida com a situação. Então, a discussão que eu escuto muito é que vai ter prêmio, vai ter reconhecimento. Acho que tem boas produtoras fazendo, sim, mas se divulgando pouco. É isso. Eu fico, às vezes, com a sensação tipo, cara, tu é SG há algum tempo e não consegue falar isso, promover isso, quando as próprias marcas também estão olhando, porque passa por reputação. Então, não acho que vai embora, acho que já tem gente cuidando disso. E tem lei, né, gente? E o S, que é do social, fala sobre diversidade, fala sobre gênero, mas fala, quando fala de governança, de lei. Então, não adianta você fazer um posicionamento lindo, quando a gente está olhando com a lupa do SG, e a governança olhando para a regulamentação não está ali implementada. As pessoas acham que SG, muitas vezes, é árvores, né? Vamos replantar. Abraçar a árvore. E tem lei de reciclagem, você tem lei de gestão de resíduo. Né? Então... Exato. Ana, muito interessante, acho que tudo que a gente trouxe aqui e falar desse respeito às mulheres, principalmente nesse mês de março. Né? E é muito importante a gente ver que o Congresso Nacional e as casas legislativas locais têm se movimentado para atender esses anseios da sociedade. Tantos casos que a gente está aí vendo, você trouxe um exemplo de Recife, tem um exemplo mais recente do Daniel Alves, a gente tem aquele exemplo em BH da menina que estava alcoolizada no Uber e ela já estava fora do evento, mas o Uber deixou ela na calçada e aconteceu o que aconteceu, uma fatalidade praticamente na vida dessa menina. E, obviamente, a lei está ali, a lei traz as diretrizes, a lei ela é para ser cumprida, ela existe para isso, e para ser respeitada, mas para além da lei. Né? Quando a gente fala no respeito às mulheres como um todo, o que mais que a gente pode fazer aqui? Qual seria a dica para essa plateia que a gente está aqui, enquanto produtores de eventos, que a gente consegue fazer, seja no nosso dia a dia, seja no evento específico, seja quando a gente faz divulgação nas mídias sociais? Eu gostaria que você trouxesse aqui algumas palavras. Antes de até pular para a minha resposta, foi bom você ter trazido o caso de BH, gente, que um ponto de atenção que a lei federal traz, a lei de São Paulo também traz. Mulher sem autonomia, porque exagerou na bebida, se exagerou na droga de forma voluntária ou involuntária. Vale dizer que eu faço grandes eventos e cada vez mais recebo mulheres que foram dopadas por homens durante o evento de forma involuntária. É um ponto de atenção, sim, que a lei diz que uma mulher sem autonomia ela tem que ser levada para o hospital. Então, se preparem para isso, porque se terminar o evento e tiver uma mulher, e foi muito inspirado no caso de BH, por isso que eu digo que é uma lei que está escutando o clamor da sociedade, ele teria que ter levado ela para uma UPA ou para um hospital, não é nem para a polícia, tá? É para deixar dentro da autoridade médica. Mas voltando para a tua pergunta, a gente até conversava um pouquinho antes aqui, que a gente falava da importância do cuidado, né? E a gente fala muito aí dessa política do cuidado com todos, porque é muito difícil você também pensar como é que eu vou pedir que aquele funcionário ou funcionária cuide de uma colaboradora, de uma cliente,
se ele também não é cuidado. É uma questão de respeito 360. E passa pelas relações de trabalho no dia a dia. Quando a gente fala de violência de gênero, não é só a violência física, não é só a violência psicológica, que é a ameaça, não é só a violência sexual, é também a violência simbólica do machismo. E, infelizmente, as microviolências que a gente vê, tanto enquanto cliente, eu tenho uma série de frases, gente, do que minhas clientes já escutaram em evento por terem sido negligenciadas quando foram pedir ajuda, como também das funcionárias. Então, falar de respeito, e respeito no dia a dia, é extremamente importante. E vale lembrar, já que a gente está falando de lei, que misoginia, que esse ódio à mulher, o ataque à mulher, está no Congresso para ser criminalizado, tanto quanto racismo e homofobia. E vale lembrar também, gente, que o Brasil é signatário do Pacto de Belém do Pará. Toda lei que protege a mulher também protege a mulher LGBT. Então, os protocolos contra assédio também vão cobrir a mulher lésbica, a mulher bi e a mulher trans, tá? É mulheridades. Então, quando a gente fala dessas leis, também estamos abarcando aí uma parte da comunidade LGBT. Ótimo. Muito bom. Bom, Ana, obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado. Espero que, obviamente, é bem pouquinho, mas esclareça e todos fiquem à vontade também para buscar mais informações. Busquem a Ana. Ana, vou deixar... Mas eu acho que tem que falar da parceria Simpla e Livre de Assédio. Claro. Né? Antes de terminar. Quer contar? Porque a gente soltou a cartilha agora. Você conta. Bom, a Simpla e a Livre de Assédio, a gente... Somos grandes parceiros, faz muito tempo que a gente conversa com a Livre de Assédio. A Livre de Assédio atende uma série de grandes clientes nossos, prestando consultoria, auxiliando nesse momento. E agora, nesse último mês, né, a gente vem conversando há muito tempo, mas no último mês... Foi presente para o mês da mulher. A gente soltou, então, para os nossos clientes uma cartilha contando um pouco sobre a lei. Ela está mais detalhada, entrando mais na lei do que a gente fez aqui nesse papo. Obviamente... Estamos fortalecendo essa parceria. Alô, Tomás, também, aqui cuida de homologados. Eu venho conversando muito com a Ana para a gente fortalecer cada vez mais isso, porque a Simpla também está de olho nisso, né? No respeito à mulher, olhando para isso e como que a gente consegue conduzir também os nossos clientes com esse olhar, para que não só se adequem à lei porque é lei, mas que também tenham um olhar de respeito às mulheres nesse cenário, nesse novo mundo que a gente vive, que não tem mais espaço para violência. Exato, obrigada Simpla. Fico muito feliz, foi uma busca assim a gente já vem conversando há muito tempo, mas quando eu vejo também homens aliados, que é advogado, tá, gente? Advogado podia dizer não quero, mas foi super aliado, o pessoal do marketing, a CEO é mulher, a Bruna, que é CMO, que é mulher, né? É assim que a gente começa a fazer mudança. Eu sempre digo, mês da mulher, para de me dar flor, para de dizer que eu sou poderosa, cuida de mim. O pessoal fala tanto de empatia. Empatia é ação, gente. É o que a gente se coloca ali intencionalmente para cuidar das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.